Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo, Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e também parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também assista aos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Avise amigos, familiares para aumentarmos nossas redes de contatos e também visite a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, fazer sugestões, avaliações do programa, sugerir convidados e temas para a gente poder manter aí uma interação com todos vocês aí. E o Farofa Crítica de hoje recebe Carlos Andrés Gutierrez. Carlos Andrés Gutierrez formou-se em artes plásticas com ênfase em pintura e desenho na Universidade Nacional da Colômbia e é especialista em gestão de projetos culturais no CELAC, aqui da USP, né? E tem trabalhado como arte-terapeuta e arte-educador em diferentes contextos sociais. Atualmente, ele desenvolve o projeto Sangue da Terra, inspirado em viagens e experiências no Pacífico colombiano e seus aprendizados com o mestre Gualavo na prática musical da Marimba de Chonta, em parceria com outros artistas. Carlos, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar falando com você novamente, né? Nós tivemos aí um grande contato aí durante o curso do CELAC, quando eu estive na Colômbia também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O pessoal, muita gente não conhece, o que é a Marimba de Chonta, né? Que não é mais que um instrumento, né? Uma prática cultural afro-colombiana, né? Fala um pouquinho pra gente o que é a Marimba de Chonta. Tá bom. Primeiro que tudo, queria parabenizar você, Denis, por esse trabalho da Farofa Crítica, e também queria cumprimentar você pelo convite e também agradecer sempre ao CELAC por tudo aquilo que contribuiu na minha formação. E eu quero começar falando sobre a Marimba de Chonta, ligado ao mestre Gualavo, porque no meu caso eu não tenho como diferenciar a prática cultural que eu aprendi também com ele, com esse mestre, que o nome dele é José Antônio Torres Solís, é um mestre que é muito importante na tradição da marimba na Colômbia, e ele nasceu em Guapi no ano 1939 e morreu há 2 anos, em 2018. E aí eu conheci ele porque eu estava também como nesse processo de trabalhar com comunidades da diáspora no Pacífico, em Chocó, principalmente no ano 2006 e no 2009, que eu desenvolvi lá uns workshops com madres comunitárias, o nome que elas recebem aqui, mas também em prevenção de dependência química, principalmente de alcoolismo e de violência intrafamiliar lá no Pacífico. E quando conheci o mestre Gualavo, aquilo que mais eu gostei dele é o acervo cultural que ele tinha, porque a marimba de Chonta é um instrumento que esses músicos aprendem praticamente na família, no contexto mais próximo do Pacífico. Então, a família dele é uma família muito importante, que é uma família de músicos. Se chama a família Torres. Eles moram perto de Guapi, perto do rio Guapi, ali. Então, foi como uma questão que eu comecei a descobrir o legado cultural, que é um legado cultural que tem sido transmitido de um jeito que é oral, não é através de uma academia. Ele nunca frequentou uma academia musical, mas ele tinha na sua cabeça, na sua memória, tinha um acervo musical incrível. Ele podia tocar muitas vezes 4 horas sem repetir
canção, sem repetir ritmo, sem repetir tema. E isso foi uma coisa que eu gostei muito, porque quando eu me enfrentei a uma marimba de chonta, eu achei que nada daquilo que eu tinha aprendido antes, nada, língua nenhuma, se fosse qualquer língua, qualquer conhecimento que eu tinha até esse momento, eu sentia que não servia para aprender a marimba. Então, porque é um instrumento que antes de tudo, a afinação dele é um instrumento que foge das regras convencionais de afinação ocidental. Então, ele não é afinado do mesmo jeito que pode ser afinado um violão. Então, isso também foi um elemento importante, porque quando eu comecei a falar com o mestre Walaho, ele falava para mim, este aqui é o paradigma, que é um paradigma que é como se fosse o nosso próprio modelo musical, ou seja, como se fosse um modelo que não é europeu e que não é importado, que não foi trazido de fora, e inclusive o jeito que esses músicos afinam as marimbas é um jeito também baseado na tradição cultural e de acordo a um modelo interválico de memória que eles herdam do pai, dos avós. Então é muito grande, é um universo muito imenso. E A chonta é uma árvore, não é isso? sim, a chonta é um tipo de árvore que se dá lá na floresta do Pacífico. E tem diferentes tipos de chonta. Tem um Walter, tem também um chonta duro, que é mais claro, e tem a palma em geral. E a marimba é feita com a casca dessa, com o tronco dessa, Com a madeira, sim. da Madeira. madeira dessa árvore, ok, tá. E tem tudo E um ela é processo. uma tradição afro-colombiana, né? A população afro da Colômbia, do Pacífico, E que usa, né? Isso? também do Equador, Equador porque também. Uhum. eu também visitei a Papá Roncón, que é o maior expoente da marimba no Equador, e eu visitei ele também, perto de Esmeraldas. Então, é uma tradição afro-colombiana e afro-equatoriana, e o mais interessante também do assunto é que tem muitos ritmos, muitos ritmos diferentes. Além disso, os ritmos que eles interpretam, que eles desenvolvem, são ritmos que têm um sentido social nos territórios. Então, por exemplo, o curulau, que é o ritmo mais comum, mais característico do Pacífico, é um ritmo que tem a ver com o ritual de conquista do homem e a mulher. Então, é mais embasado no relacionamento entre homem e mulher e a sedução que tem entre o homem e a mulher também tendo sempre o domínio e a vontade de elegir ou não, de definir, de decidir. Então, é muito interessante. Tem outros ritmos, por exemplo, que nas práticas sociais do Pacífico correspondem a rituais, por exemplo, ligados à morte, como é o caso do Chigualo, o bunde, que é um tipo de ritmo que é utilizado para despedir as crianças quando elas morrem. Então, tem tudo um sentido social também. E tem muitos outros, por exemplo, como a ruga, o torbellino, o pango, a caramba, que, por exemplo, a caramba é um ritmo muito antigo e foi muito interessante também como entender como essa prática, que é uma prática que sempre tem sido vista como um negócio afastado, como se fosse das comunidades negras que moram lá naqueles rios. Então, o trabalho que eu fiz também no CELAC foi como estudar, fazer uma análise de conteúdo, de como essa prática cultural é representada pelos jornais mais importantes da Colômbia, pelos meios de comunicação, e como tem uma grande dificuldade de assumir essa prática como se fosse também nossa, como se fosse de todos os colombianos.
porque também tem essa questão de não se achar indígena, de não se achar negro, porque tem todo um modelo europeu muito forte na Colômbia e na América Latina, não? Que às vezes faz que a gente não assuma essas práticas culturais como se fossem nossas. Então, aquilo que Certo. acontece é que, por exemplo, a marimba, eu acho que é impossível ver que a marimba seja, por exemplo, ensinada nas escolas, nas aulas de música. Nunca. É uma coisa que não acontece em nenhuma escola, não? Da Colômbia. Então, tem um desprezo, assim, né, da população da cidade de Bogotá, por exemplo, da capital, em relação a essas práticas Exatamente. culturais? É isso? Uhum. Exatamente, e esse desprezo também é um desprezo que é histórico, não? Porque a marimba também, por exemplo, teve tudo uma rejeição inicialmente, porque era considerado um instrumento que é imperfeito, como se fosse um instrumento que não conseguia se encaixar na música científica, não? Na música que virou como um padrão universal do que era a música. Então, sempre era como visto como se fosse uma exceção da regra, não? Então, como se fosse um instrumento que não tinha a mesma qualidade de um instrumento europeu. E eu acho por exemplo, agora, que tem muitos músicos que estão fazendo marimbas de chonta, que são afinadas em correspondência também ao modelo universal da música. Eu acho que também a marimba, aquela marimba que é designada como se fosse uma marimba tradicional, folclórica, como o mestre Gualajo falava que é uma marimba pensatônica, ele falava de pensatonia, como se fosse uma questão ligada ao seu pensamento, não? Ao seu universo de pensamento, Tá. em Uhum. lugar que fosse uma marimba pentatônica. Tem muitos músicos atuais, inclusive músicos muito renomeados, muito reconhecidos, como os músicos de herência de Timbiquí, de muitos outros grupos. Eles pegam a marimba e eles já afinam as marimbas e, inclusive, colocam também as marimbas como se fossem cromáticas, ou seja, com as lamelas também, e como se fosse um piano, com as teclas brancas e as teclas pretas. Então, como se Uhum. fosse igual que um Claro, piano. como... E eu acho que sim, é uma intenção também de incluir essa prática cultural num padrão universal, convencional da música, mas ao mesmo tempo, quando eu compartilhava com o mestre Gualajo, ele me falava, por exemplo, que as marimbas folclóricas, as marimbas pensatônicas, aquelas que fogem das regras universais, essas marimbas são feitas para interpretar a música folclórica do Pacífico, porque finalmente é uma música que nasce nesse território, se gera nesse território. E o mais incrível e extraordinário era que quando eu acompanhava ele nos shows, eu acompanhava ele a dar workshops para outros músicos, ele pegava uma marimba que fosse afinada e ele era muito ciente que aquela marimba afinada não conseguia ter a mesma riqueza de tons que tem a marimba pensatônica, a marimba folclórica. Então, Uhum. é uma prática que também é muito misteriosa, porque também tem muitas noções de como uma marimba pode ser afinada tradicionalmente, não? Eu acho que é um saber muito profundo, porque, na verdade, também falam que essas marimbas são afinadas de acordo também as vozes femininas, que são aquelas que cantam, não? Na família. Então, também é uma questão dos tons das vozes que são as cantadoras. Essa região do Pacífico, na Colômbia, né, ela é muito conflitiva, né, por conta da dificuldade de reconhecimento das terras, né, dos afro-colombianos, né, quando teve a Claro, Lei claro. 70, tudo isso. E isso também acaba não afetando um pouco nessa tentativa de apagamento dessa tradição folclórica dos afro-colombianos, do Afro-Pacífico? Com Como é que você certeza. enxerga um pouco esses conflitos? Né? E você tem um projeto lá, inclusive, né? Já há um tempo lá, o Sangue da Terra, né? Um projeto que trabalha
com essas sim, tradições culturais, no sentido até de enfrentamento dessa violência, em todos os sim. aspectos, não só física, né? Fala um pouquinho do projeto seu e como é que essa questão aí afeta a manutenção dessa tradição cultural. Aquilo que acontece é que os direitos das comunidades negras na Colômbia foram foram como proclamados no momento da história da Colômbia após a Constituição de 1991, em 1995, mas tudo isso ficou no papel, porque na verdade o que tem acontecido é que várias comunidades negras têm sido despejadas dos territórios por todos os interesses que tem do narcotráfico, da mineria, da concessão mineira desses territórios para multinacionais ou para também empresas canadenses que exploram também a madeira, enfim, porque o Pacífico é um território muito rico em recursos naturais, é o lugar da América em geral onde chove mais. E é o segundo lugar do mundo onde chove mais, então é muito úmido, sim. E nesse espaço geográfico que tem tanta umidade, que tem tanta água, que tem tantos recursos hídricos, a marimba tem uma relação também com esse universo aquático, porque é através dos rios que os sons dela se transmitem, não? E aquilo que acontece é que essa violência tem gerado um sentimento de terror, de medo muito forte. Então, também tem fragmentado bastante a prática, porque essas práticas culturais são práticas de coesão social, não? São práticas que geram uma coesão muito forte nas comunidades negras. E, na verdade, não, nesse momento não tem a mesma coesão social que tinha esse território uns 30 anos antes, sim? Porque o Pacífico virou um território muito ameaçado pelo narcotráfico, pelos paramilitares, pelos grupos que são também à margem da lei. Então, na minha pesquisa, que eu tenho desenvolvido principalmente sobre a família Torres, porque também a família Torres não é só Gualajo, tem vários irmãos, inclusive eu visitei os dois irmãos que moram em Guapi, no mesmo lugar onde o mestre Gualajo nasceu. E eu fiquei lá na ribeira do rio, isso foi a finais do ano 2018. Eu fiquei com Pacho, por exemplo, que é um dos irmãos dele, e também fiquei também perto de Genaro, que é o irmão maior. Então, aquilo que eu tenho feito é como conseguir pesquisar mais sobre como foi também a formação do mestre Gualajo, não? Porque muitas vezes as pessoas acham que esse mestre se gerou como se fosse uma figura sozinha, não? A sua genialidade, o seu conhecimento, mas tudo foi também graças à família, não? Porque o pai dele, José Torres, também era um construtor de marimbas, e praticamente o primeiro documentário que se fez sobre a marimba, que foi um documentário feito por uma antropóloga que se chama Glória Triana, foi ela que mostrou essa família, sim? A partir desse documentário que Gualajo sai da sua região e começa a ensinar a marimba para muitos músicos. E tem músicos muito importantes como Hugo Candelário, ou, por exemplo, o neto de Petrônio Álvares também, Esteban Copete. Todos foram alunos dele, Juan David Castanho, muitos aprenderam também com ele. Então, o legado de Gualajo não é somente como um legado musical, porque ele foi o primeiro músico que ele mostrou a marimba, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, em Nova York. Ele lecionava, ele dava aula em universidades americanas, sem nunca ter frequentado uma escola musical, ou seja, uma academia musical. Ele também foi para a Rússia. Então, teve muitos lugares do mundo que conheceram essa prática graças a ele, sim?
mas atrás dele tem toda a família dele, que é uma família muito importante, assim como tem muitas outras, não é a única. Mas Cara, só um pouquinho do seu projeto Sangue da Terra, né? Que é um projeto que você desenvolve no Pacífico, né? Com seus é, aprendizados aí que você teve. Que claro, projeto que é esse? Onde você realiza? O que você tem? O que faz ali? Quais são os resultados, né? Como é claro, que é esse claro. projeto aí? Principalmente a minha formação é na pintura, não? Então, quando eu visitei uma população que fica em Raspadura, que se chama assim, o nome do povoado, se chama Raspadura, fica entre Em Chocó? no Chocó, sim, ou Chocó. seja, na parte norte do Pacífico. Certo. E eu desenvolvi lá um workshop com um grupo de meninos e de jovens, que eram um grupo de dança. Aí eu fiz um workshop através da pintura, do desenho, de tudo aquilo que eu tenho desenvolvido na minha vida. Assim. Então, aquilo que eu fiz principalmente foram uma série de retratos principalmente também de mulheres que eu conheci lá, de mulheres que também participaram nos meus workshops. E aí eu fui também pesquisando sobre todas as questões negras na Colômbia, por exemplo, o rol que tem a mulher nas comunidades, a questão também do embranquecimento, de como a branquitude foi praticamente implantada no nosso contexto histórico, como se fosse uma aspiração, não? De ter essa aspiração de se tornar brancos, como se fosse uma virtude, sim. Então tudo isso eu fui também pesquisando, por exemplo, fui lendo Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, então fui como tentando descobrir esses pensamentos decoloniais, também a importância desse pensamento nos territórios, de como, por exemplo, quando eu falava com as mulheres lá, elas às vezes tinham também a aspiração de procurar um homem branco para ter uns filhos que fossem mais brancos, porque estamos falando de um país que não aceita a sua negritude, sim? Assim como também o Brasil, ou Uhum. inclusive também os Estados Unidos também não aceita a Uhum. influência negra que tem na sua cultura, assim. Então, foi todo um trabalho de ir criando esses retratos, principalmente dos personagens que eu conheci nessa viagem, porque foi uma experiência que realmente transformou a minha vida. Eu sinto que deu uma quebrada muito forte naquilo que eu estava desenvolvendo antes. Inclusive, eu trabalhava na área muito de arte-terapia. E aí, quando eu fui também como a trabalhar a partir dos conceitos, um pouco também dessa prática que mistura a arte e a terapia, mas com uma abordagem que é muito ocidental, não? Porque a história de arte europeia e também é a psicologia ocidental. Então, eu achei que foi como uma experiência que extrapolou os limites daquilo que eu queria desenvolver como um artista, entre aspas, também um artista contemporâneo, não? Certo. Que eu acho que também, atrás desse modelo de arte contemporânea, de arte moderna, tem também um modelo hegemônico muito forte, não? Por exemplo, eu tive muitas vezes a experiência de mostrar os meus retratos em galerias aqui na Colômbia e os galeristas falavam, mas por que você decidiu pintar gente negra? Sim, ou seja, se pegava na cabeça e falava, ou seja, tem também um racismo muito forte nas práticas culturais que são hegemônicas e que são favorecidas. Sim? Então foi como encontrar tudo isso. E do mesmo jeito, eu acho que esse projeto de Sangue da Terra, aquilo que procura, eu tenho feito várias exposições, por exemplo, em cidades como Cartagena, em Cali. Eu tenho levado essa série, uma série de pinturas também a Bucaramanga. E tudo isso aconteceu depois do CELAC, não, também, porque também
a primeira exposição que eu fiz desses retratos foi no Brasil, foi no ano 2008, em Santana de Parnaíba, assim. Então também foi como tudo um processo criativo, cultural, que foi como alimentando a pesquisa. Então, atualmente aquilo que eu estou fazendo também é estudando e repassando aqueles ritmos que o mestre ensinou para mim e vendo como esses ritmos eu consigo também, através, por exemplo, das lendas, das histórias. Eu estou trabalhando, por exemplo, com outro artista que é um artista cênico. Então, a gente tem uma dupla onde com os ritmos, eu vou também dando força aos personagens de uma lenda que é afro-colombiana. E o meu interesse é poder sempre ligar a questão musical do Pacífico, com as minhas pinturas, com os meus desenhos, com tudo aquilo que eu tenho escrito também sobre isso, porque também tenho alguns artigos que eu desenvolvi também no CELAC. Então, é mostrando um pouco como essa relação entre as artes plásticas, as artes cênicas, a música. Por exemplo, na exposição de Bucaramanga, que foi uma exposição que eu fiz na sede do Livro Total, eu consegui que a irmã de Igualajo, que se chama Florentina Torres, que ela mora nessa região, eu consegui que ela se apresentasse também no vernissagem, na abertura da exposição. E foi muito bom porque as pessoas conseguiam também fazer uma relação entre as pinturas e a prática cultural da marimba. Não? Então, é isso, principalmente isso. Bom, nós estamos encerrando já o nosso programa, Carlos. Quem quiser conhecer o seu trabalho, você tem algum site, no Face, Instagram, para poder acessar? Pode Sim, falar para a gente aqui? eu tenho meu site www.marimbo, marimbo, com M, Marimbo? marimbo, com dois Os, Marimbo. Sim, Ponto com. marimbo.com. Ok. Sim, Marimbo.com, então tem os seus trabalhos ali, né? Os seus trabalhos de artes plásticas, pintura, de marimba, os projetos que você sim, desenvolve, né? Legal, sim, bacana. sim, É muito sim. importante isso, né? Porque a Colômbia é o segundo país negro da América do Sul, depois do Brasil. Entretanto, a gente tem pouco contato, né? O movimento afro-brasileiro, ele tem pouco contato com o afro-colombiano, né? Essas práticas são... A gente ainda não... O Brasil, né? Infelizmente, não tem uma relação muito próxima da América Latina, né? Então isso é um problema. E está muito de costas da América Latina. E essa questão, por exemplo, essa riqueza que está contando agora do Pacífico colombiano, dos afro-colombianos, né? A gente desconhece muito aqui no Brasil, né? Acho que até Eu a acho, população negra brasileira não conhece muito. eu acho que é recíproco, é muito É, recíproco, porque também nós, os conhece pouco aqui. afro-colombianos aqui, colombianos também, não conhecem as experiências dos afro-brasileiros, não? Uhum. Porque também a língua, não? A língua é, É. Mas também eu também pode... acho que mais que a língua, acho que é a visão eurocêntrica, né? Porque no Brasil, por exemplo, a cultura afro-americana chega. E a língua é diferente, é inglês. É. Sim, 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 Então sim. chega aqui, chega mais. Não, mas eu acho que aquilo que mais influenciou também nesse trabalho foi a experiência do CELAC, com certeza. Foi muito boa, porque ela me ajudou também como a entender mais a questão da diversidade cultural colombiana, não? E como essa diversidade, na verdade, também é atravessada pelos diferentes conceitos de cultura que agem na Colômbia, no Brasil, das instituições, não? Porque cada instituição cultural, querendo ou não, ela defende também diferentes visões de cultura, não? Então, Sim. é isso que eu acho que às vezes é difícil, porque às vezes as pessoas têm um preconceito muito forte, um estigma muito forte do que foi a música folclórica, entre aspas, ou a música tradicional. Então, se acha que essa música é como se fosse uma questão estagnada no passado, que foi uma questão que Primitiva, já né? Uhum. que é folclórica, e eu acho que a gente precisa reconsiderar
todas essas manifestações culturais, porque fazem parte também do nosso legado cultural, sim. Então, não é uma questão que a gente deveria ignorar, não? Ok. Carlos, brigadaço aí pela sua entrevista, né, pelo ter aceito nosso convite, o tempo que você concedeu para a gente. Tá? E está convidado para outras vezes, né, conversar aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue estabelecer mais pontes aí, né, com as culturas, Claro, né, Brasil e Colômbia. Tá? E parabéns aí pelos seus projetos. Tá? sou eu que agradeço, Denis. Muito obrigado Imagine, pelo imagine. convite, muito obrigado pelo convite e boa sorte com todos esses projetos. Obrigado. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu Carlos Andrés Gutierrez, artista plástico e também trabalha com projetos, né, na área de artes no Pacífico Colombiano. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações, acesse nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica e também nossos podcasts na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Eduardo Galeano: o sistema que não dá de comer, tampouco dá de amar, condena muitos à fome de pão e muito mais à fome de abraços.